É com muito prazer que, enquanto vice-diretora do Campus da Saúde, nós fizemos um convite à PUB, e agradeço imensamente, né, o Dalmir e o Dalton, vice-presidente, a nossa colega Marta também, que colaborou para que a gente conseguisse trazer aqui as pessoas que estão no cotidiano discutindo e acompanhando esse processo, que nós estamos bem aflitos em relação aos impactos, né, que podem ser decorrentes de tudo que a gente está ouvindo, de tudo que a gente está vendo publicado. Então, eu queria agradecer de antemão ao Elias Antônio Jorge, que já é um grande conhecido nosso aí, que vem militando há muito tempo em relação às propostas, às reivindicações dos servidores, dos professores na PUB, e agradecer também a presença da Flávia Mesquita, que é assessora da PUB, assessora jurídica, que vai poder acompanhar com a gente aqui essa discussão, trazendo, né, as reflexões do ponto de vista jurídico. Então, em nome do Campus da Saúde, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar registrado aqui que nós, nesse momento, vocês vão, né, fazer da melhor forma que acharem a condução, essa forma já mais, eu diria, informal, já vai nos ajudar, e eu vou passar a palavra. Quem vai se manifestar primeiro? Você, Dalmir? Tá? Pode ser? Então, eu passo a palavra aqui para o Dalmir, né, o presidente da PUB, vice-presidente, desculpe, para que é o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, para que ele se manifeste, e depois vocês podem organizar a fala da melhor forma possível. Tá? Então, muito obrigada. Então, estamos já abrindo aí o nosso debate. Obrigada. Nós merecemos mesmo, né? Isso é o esforço também de todo um coletivo da Escola de Enfermagem, o curso de nutrição, enfermagem. A gente está batalhando realmente para a gente conseguir, não só é fácil chegar, mas é importante a gente se manter, né? Porque a gente consegue chegar, mas nós também temos que nos manter. Então, enfermagem e nutrição, realmente, né, os cursos estão muito bem avaliados. Com certeza. Tá bom, muito obrigada. Então, com a palavra aqui. Muito obrigado, professora. Bom dia, professoras, professores, meus amigos, meus colegas. Primeiro, é uma alegria tê-los aqui. Falava aqui com o professor Dalton, que é do Instituto de Ciências Agrárias, Montes Claros, e está vindo de lá para nos ajudar aqui, que eu falei, na década de 80, isso aqui tinha gente até no teto, ou seja, tinha gente até lá em cima. E no mundo que perdeu esse contato, né, face a face, ombro a ombro, caminhar passo a passo, e substituiu tudo isso pelo virtual, nós estamos tendo dois efeitos. Há um grupo relativamente grande que aceitou o virtual e um grupo muito maior que nem é virtual, mas também não é presencial. Então, eu saúdo a presença de todas e todos como sendo uma coisa extraordinária nos dias de hoje. Não é o primeiro debate que a gente faz sobre esse assunto, a PEC 241 e o PLP 257. Todos dois voltados para o desmonte de direitos e uma fabricação artificial insustentável de renda para o Estado, os municípios, os estados regionais e a federação, com funcionários municipais, estaduais e federais sendo eleitos para pagar a crise econômica
dos estados e municípios, que não começou nem no governo Lula, nem no governo Dilma, e muito menos no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é muito anterior. A quebradeira dos bancos estaduais, vamos lembrar aqui, a década de 80 e 90, o Collor tomou posse e, no dia seguinte, ele fechou a Minas Caixa e soltou um documento dessa grossura com o nome de todos os políticos de Minas Gerais que tinham assaltado a Minas Caixa. Eu tive acesso a esse documento na Assembleia Legislativa, lá naquele idos de 1990, e lá nós fomos contando os nomes. Entre eles estava o do finado Hélio Garcia, que fazia saques na Caixa quando presidente e falava depois, assino, não me venham com burocracia, e ele assim levou, ele entrou para Minas Caixa como dirigente, totalmente falido, e saiu de lá com um empresário rico. A Minas Caixa foi fechada, o Bend foi fechado, o Crédito Real foi fechado. No Rio, o Banerje foi esculhambado, o Banespa foi para o espaço. E quem é que estava fazendo isso? Os governadores. Como? Vou contar uma historinha pequititinha, mas porque essa história é importante para a gente saber, que tem uma bronca de todo tamanho que vai ter que ser resolvida. Mas nós, funcionários públicos federais, estaduais e municipais, não vamos dar conta de pagar essa conta. A história é o seguinte. O Maurício Campos foi o prefeito que recebeu a bolada de dinheiro do Banco Mundial e fez a mudança do Rio Arrudas e tudo mais, mudou a cara de Belo Horizonte, e isso garantiu a ele uma série de reeleições, e quase ele foi a governador. Ele foi dirigente do Departamento de Águas e Energias, e, como tal, ele empenhou uma dívida enorme para fazer a eletrificação rural. Saiu sem cobrar um centavo dos beneficiários. Quem entrou foi o filho do chefe da construção de Brasília, o Israel Pinheiro Filho, e uma jornalista que hoje é da diretoria ampliada da PUB, Ângela Carrato, foi entrevistá-lo. Nós dois trabalhávamos no Jornal de Casa. Eu sou jornalista, desculpe eu não apresentar. E ela foi lá e perguntou para ele, como é que vai ser? O senhor é deputado e vai querer continuar sendo deputado, o senhor vai ter que cobrar a conta. O outro plantou o benefício, o senhor vai lá cobrar o dinheiro. Ele falou, minha filha, já está resolvido. Eu vou ter que cobrar mesmo, que o povo vai ter que pagar a eletrificação rural. Mas, em compensação, eu vou oferecer a telefonia rural. Ela perguntou, deputado, e quem vai pagar a telefonia rural? Ele falou, minha filha, isso já não é problema meu, é do próximo. Os prefeitos que perdiam a eleição raspavam os cofres. O último que fez isso foi o João Paulo Conde, no Rio de Janeiro, com César Maia. César Maia se candidatou, ganhou dele por 1%, 2% dos votos. Ele raspou o cofre e o César Maia veio a público dizer, não vou cumprir minhas promessas de campanha, de retroagir o imposto predial e territorial e urbano a preços de 10 anos atrás, e nem vou acabar com a dívida, com as multas aplicadas aos carros, que eu prometi. Agora é assim, eu perdoo multa até R$100, mas quem vier reclamar. E quanto a imposto, eu sinto muito, os cofres estão vazios, eu não tenho condição de cumprir a promessa. Esse rolo, o Fernando Henrique Cardoso tentou aplacar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu detesto o Fernando Henrique Cardoso, sofri o diabo naquele governo, mas reconheço que ele fez uma coisa boa, que é conter a irresponsabilidade de políticos. A dívida que o Estado tem vai ter que ser paga, mas eu acho que essa conta está muito mal feita. Nós é que vamos pagar primeiro? E durante 20 anos. Fecho aqui e fica
alguma coisa para o debate. Apenas para colocar o seguinte: nós somos aqui exemplares professores universitários. Além de cumprir com todas as nossas obrigações, ainda arranjamos tempo para vir aqui, tá, como militantes, defender os nossos direitos, tá, e as prerrogativas de quem paga pelos direitos. Os professores que pagam 11% do seu salário para aposentadoria, pagam por sua aposentadoria. Eles vão querer passar para 14%. Vamos continuar pagando, se não conseguirmos reverter. Mas nós teremos o direito à aposentadoria, pelo amor de Deus, porque nós pagamos por isso. Se o Estado sumiu com dinheiro, problema deles. Eu quero a minha aposentadoria, porque eu já paguei por ela, eu já posso me aposentar desde 3 de fevereiro de 2011. Optei por continuar na ativa por N motivos. E o que eu quero dizer é que cada um de nós aqui tem que ser, a partir de agora, principalmente, mas pelo menos desde 1990, com Collor, quando ele começou a implantar as políticas neoliberais, o Itamar deu uma freadinha nela. Quando o Fernando Henrique Cardoso entrou, ele entrou demonizando funcionalismo público, federal, estadual, municipal, demonizando os aposentados que foram chamados de vagabundos, demonizando os trabalhadores por causa das leis trabalhistas, eles querem porque querem destruir a CLT, demonizando a aposentadoria por tempo de contribuição e tempo de trabalho, ele exigiu a aposentadoria por idade, e eu, por exemplo, recebi um castigo. Eu já podia ter me aposentado em 2013, eu recebi 7 anos de castigo, 7 anos de pastor, de servidor, o Dalmir serviu, para readquirir um direito que me tiraram em nome da estabilidade, e a estabilidade não veio. Tanto que, em 99, o Brasil quebrou nas mãos de Fernando Henrique Cardoso, e naquele governo o Brasil quebrou 7 vezes. Então, eu acho que o neoliberalismo, implantado por primeira vez na Inglaterra de Margaret Thatcher, depois com Ronald Reagan, mas o primeiro lugar onde essa experiência brutal de expropriação dos trabalhadores aconteceu foi o Chile, a partir de 1973, com o golpe militar do Pinochet. O que eu quero dizer é o seguinte: o tempo de passar a representantes a responsabilidade pela nossa defesa, esse tempo hoje é relativizado. O representante pode fazer, e nós estamos fazendo muita coisa, mas nós não podemos tudo. Há um momento em que cada um de nós tem que sentar à frente do computador e disparar seu protesto. Tem que comparecer às reuniões para fazer eventos que você possa colocar sem susto, sem maiores edições, nas redes sociais, e repercutir o que nós estamos colocando. Então, eu, ao ser o primeiro a falar, dou a cada uma e a cada um os mais esfuziantes, boas-vindas e alegria de retomar esse contato, e mesmo sendo com um grupo minoritário de pessoas frente ao imenso número de pessoas da UFMG, ativos e aposentados, é um grupo significativo, porque aquela história mais importante, mais bonito do que ter a casa cheia, é ter a casa com os primeiros que abrem caminhos para os milhões que podem vir atrás. Muito bom dia para nós e que seja bom o nosso debate. Pois não, Dalmo. Bom dia a todos e todas. Como o Dalmir colocou, eu sou professor lá do campus Montes Claros. Tá? Trabalho em 2 áreas bem diferentes. Eu sou da área do cálculo, da matemática, e, ao mesmo tempo, sou da área do direito. Né? Das questões, são 2 formações que eu tenho, eu atuo nessas 2 áreas. E tenho feito um esforço, né, para dividir minhas atribuições enquanto professor, mas também nessa luta sindical.
A gente tem, aí, desde que assumimos no começo de junho, feito esforços, né, de tentar passar para os nossos filiados, mas não só a eles, a toda a comunidade, a questão de eu falo, toda essa maldade que o governo tem preparado. Essas maldades não começaram só no governo Temer, mas o PL 257 ele foi mandado para o Congresso no governo anterior, da Dilma, não vou entrar na questão de governo. E eu tenho dito isso, né, a Dalmi colocou aqui rapidamente, tem se passado à sociedade que nós somos o culpado disso, que essa conta é nossa. Tá? E a maldade do governo ele vem amarrando em vários projetos. O PL 257 ele trata da questão da dívida dos estados, aí aproveita e traz uma série de maldade ao servidor público em todas as esferas. A PEC 241 vai falar de ajuste fiscal e vem mais uma maldade. Aí vem a maldade da aposentadoria, que é a quebra da paridade, aumento da contribuição dos aposentados. E uma série de outros projetos que tem tramitando, a reforma da Previdência, porque se a PEC... o governo tem colocado que precisa fazer a reforma da Previdência, está tramitando a PEC, e a PEC tramitando, ela tem que ser aprovada, a gente tem lutado para que seja o menos penosa possível a nossos servidores, mas, se aprovada, tem que se fazer a reforma da Previdência. Então, é uma sequência de maldades que o governo tem preparado ao servidor público, ao trabalhador brasileiro da CLT. Tá? E a gente tem feito esforço, a PUB criou o Comitê Permanente de Proteção contra Abuso Salarial, é uma comissão presidida pelo professor Elias, ele vai dizer mais. Ela reúne periodicamente, e a gente tem mandado convite a todos os colegas a participarem dessas reuniões, onde a gente tem aprofundado essas discussões. Tá? E, infelizmente, a gente tem que aderir às mídias, né, para tentar informar da melhor maneira possível aos nossos filiados e à comunidade, de um modo geral, a respeito do que está acontecendo. Tá? Nem sempre é possível a gente estar reunido igual estamos aqui. Por outro lado, a universidade nos cobra, né, a própria universidade, pressionada por Tribunal de Contas e CGU, tem também feito as maldades contra os servidores, e a gente precisa da colaboração de todos para lutar essa luta ingrata, onde a sociedade está comprando esse rótulo, né, que nós, servidores públicos, somos os culpados, e nós não somos o culpado dessa conta. Acho que o relato da Almir diz tão bem quem são os culpados dessa conta. Tá? Eu agradeço a presença de todos de antemão e vou passar aqui a palavra ao Elias. Antes de você passar, Oi. você se apresenta e depois me dá 30 segundinhos para eu me apresentar, porque ninguém está se apresentando aqui. Hein? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, para poder facilitar a vida, aqui do meu lado está a Flávia Mesquita, assessora de jurídica da PUB-BH, nossa grande advogada. Aqui está Dalmo, que é o segundo vice-presidente da PUB, ele é do campus lá de Montes Claros, como já disse para vocês, é um menino versátil, tanto em direito quanto em matemáticas, está sempre presente nas ações. Aqui é Dalmi, foi fundador do Movimento Negro Unificado em Belo Horizonte, militante social de muito tempo, independentemente da militância dele dentro da PUB, que também não é nova. E ali a Sônia, que é vice-diretora da enfermagem, que foi classificada no ranking da Folha como primeiro lugar no Brasil, blá, 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 blá. E ela foi que organizou essa conversa e depois, por um ato de gentileza da enfermagem, trouxe para cá, para o campus, para o auditório da medicina, para poder dar uma abrangência maior. E tal. Então, você considera-se bem apresentado, Almir? Tá. Sou jornalista e mestre em política, doutor em comunicação, ou seja, cumpri os meus deveres com a instituição, de modo que eu me sinto muito bem como militante, porque todos os meus deveres eu cumpri. Então, eles não podem reclamar de mim, não. Rapaz aplicado, vocês devem ter notado. Bom, na verdade, a conversa que foi proposta hoje é sobre a
Projeto de Emenda Constitucional 241 e o PLP, Projeto de Lei 257. Né? Eu traduziria essa conversa nossa aqui como uma reflexão sobre eu era feliz e não sabia. Né? Poderia ter esse segundo subtítulo. Né? Na prática, eu não vou fazer nenhuma abordagem de tecnicalidades, nem do PLP, nem da PEC 241. Eu preferi fazer o seguinte: eu vou oportunizar para todo mundo uma nota técnica, a melhor nota técnica que foi produzida sobre a sobre a PEC 241 pelo IPEA. Ela tem 34 páginas, portanto, vai ter que ser mandada por meio eletrônico, então a PUP vai ter que fazer um livretinho depois com ela, se for o caso. Que aí ela trata dessas questões todas que o Dalmo chamou de maldades, que o Dalmi citou, e que mostram os efeitos que essa PEC 241 podem ter sobre vários temas, né, sobre assistência social, sobre previdência, sobre saúde, etc. Né. Então, essa parte de tecnicalidade, eu vou tratar dela a partir da disponibilização. Alô, está dando para ouvir bem aí, gente? O pessoal que está gravando, está ficando legal, porque tem que falar no microfone só por causa da gravação, viu? Então, eu vou considerar que a temática, do ponto de vista das tecnicalidades, vai ser tratada dentro dessas notas técnicas que vocês vão levar. O que eu acho que valeria a pena a gente tentar fazer aqui é tentar ver o que é que significa no cotidiano nosso essas duas coisas, tanto o PLP 257, que é um projeto de lei que traz alívio para os estados e municípios em relação à dívida que eles têm com a União, desde que eles cumpram determinadas metas de responsabilidade fiscal, que significam necessariamente arrochar os salários dos servidores e congelar os gastos com saúde e com educação. Basicamente, o PLP 257 se restringe a isso. E, com isso, a União dá uma franquia da dívida que os estados têm durante um certo tempo, mas eles têm que ficar ali, naquele batidinho que está previsto, e tal, que eles estão chamando de ajuste da economia. Para eles é importante ajustar essa sistemática. Agora, tem a PEC 241, essa daí tem um significado um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais diferente, do que não são meras maldades. Né? Na verdade, essa emenda constitucional ela está reconstituindo o Estado brasileiro, ou seja, ela está criando uma nova formulação de proposta organizativa do Estado brasileiro. Né? E aí eu queria falar um pouco sobre o que é que saiu da Constituição de 1988 e o que é que significa essa nova PEC do ponto de vista dessa formulação que foi feita em 1988. Na verdade, os grupamentos humanos eles se organizam, de modo geral, Mônica, em 3 etapas. A primeira etapa é de anomia. Né? Aquela balbúrdia que tinha aqui no início, ninguém falava nada e tal, ficava aquela história. Aí alguém pega o microfone e aí você entra para uma segunda etapa do desenvolvimento da humanidade, que é heteronomia. Né? Parece uma chefia, começa a dar ordem e tal. Mas a meta final, o Limoeiro que entende disso, é buscar para o grupo humano, qualquer que seja o grupo que você esteja envolvido nele, a autonomia, né? Quer dizer, ou seja, a ruptura da heteronomia, da chefia, para a autonomia, né? Relação entre os iguais, entre os pares, etc. Da mesma forma, um país, uma nação, ela se constitui, né? Por isso que a lei maior chama Constituição, a partir de um conjunto de acertos que você resolva fazer. Então, no caso específico do Brasil, que teve o achamento ou descobrimento em 1500, aí os caras colonizaram, teve dependência de Portugal, depois a Inglaterra veio cá e ajudou a fazer uma, aspas, independência, porque precisava de ter mercado para consumir seus produtos, portanto, precisava de ter assalariados, então combateu a escravidão, etc. Então,
Até que a gente chegou a 3 ou 4 momentos na história em que se resolveu constituir o Brasil. O último deles, eu vou falar sobre o último, que foi em 1988, né, criou-se uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte em 1986. Então, aqueles parlamentares que foram eleitos, deputados e senadores, tinham a dupla função de, além de exercerem papel legislativo, de criar e propor uma nova Constituição que veio à luz dia 5 de outubro de 88. Cada um vai ter uma visão dessa Constituição. Eu vou tentar fazer uma abordagem naquilo que eu estou entendendo que é o PEC 241 vai afetar essa proposta de Constituição que foi feita em 88. A Constituição de 88 tem um artigo, que é o 3º, que a diferencia de todas as anteriores, né? Todas as Constituições, em geral, trazem a seguinte formulação: o poder emana do povo e seu nome será exercido. Certo? O poder, em última instância, é do povo. Essa Constituição de 88, no parágrafo único do artigo 3º, depois vocês confiram lá no livrinho verde, de capa verde em geral, tem uma pequena novidade, um aposto, né? O poder emana do povo e, em seu nome, ou diretamente, será exercida. Esse ou diretamente, Tomás, só na Constituição de 88 que tem. E ele ganha presença no título 8º da Constituição, que é onde se constitui, onde se define a Seguridade Social, que é um conceito novo, que talvez seja o conceito mais importante dessa reconstituição do Estado brasileiro, feita em 88, em que a gente troca o conceito anterior de seguro pelo conceito de seguridade. Eu vou tentar exemplificar para nós aqui da maneira que eu, como matemático, consigo formular isso, né? Durante o século passado, a grande rede de atenção à saúde no Brasil, qual era? Qual era a rede fundamental de atenção à saúde que a gente tinha no Brasil? Eram as santas casas de misericórdia. Ou seja, a saúde era tratada como uma questão de misericórdia pública. A partir de 1988, ela passa a ser um direito de todos os cidadãos, inclusive das pessoas que estão presentes no Brasil, mesmo que não sejam brasileiras. Está no território brasileiro, tem direito a acesso à saúde. As ações de caridade, de assistência social, a coisa mais comum, eu estou falando da minha infância, e que isso aí permeava os vários municípios brasileiros, era o quê? Era a campanha do quilo da Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Passava na casa das pessoas pedindo 1 quilo para poder distribuir essa comida. Eu brinco com o povo do PT, chateando, falando, é precursor do Fome Zero e tal, era São Vicente de Paulo com a campanha do quilo e tal. Mas as ações de assistência social, em geral, eram questões... Zaru. As questões de assistência social eram consideradas do campo da caridade. Então, a partir de 1988, no título 8º da Seguridade, a assistência social ganha o status de direito social. Saúde, a assistência e também a previdência, que dos 3 é o único que preservou o caráter de contribuição direta. Os outros 2, saúde e previdência, a manutenção é através de contribuições diretas, mas também de contribuições indiretas, através de taxas, impostos e etc., então, estaduais, federais, municipais, etc. Então, esse título 8º, ele compõe praticamente um sistema de proteção criado nessa nova Constituição. Tipo assim, nós vamos organizar esse povo, nós vamos organizar a gente de tal maneira que a gente vai garantir saúde, que é direito à vida. A gente vai garantir educação, que entrou lá no artigo 212, logo depois do título 8º, né, que termina no artigo 208, né, entra o artigo da educação, né, vai 212. Saúde, educação, assistência social para aquele que estiver em situação de necessidade, carência ou fragilizado,
previdência para aqueles que trabalharam e tal, e que cumpriram um determinado tempo de ligação. E um quinto direito, nesse guarda-chuva que eu estou chamando de sistema de proteção social, que é o direito ao trabalho, né? Então, você tem direito ao salário de desemprego e o direito ao trabalho. Tem uma tese aqui da UFMG muito bacana, do Zé Luiz Quadros, defendida na Faculdade de Direito, que o Zé defende a tese de que direito ao trabalho é direito humano fundamental, né? A tese de mestrado dele foi essa. O Zé Luiz foi assessor da PUB, assessor jurídico, é professor da Faculdade de Direito, foi consultor também na gestão do Baiano, na reitoria, foi o consultor jurídico da UFMG. Então, o sistema de proteção social está montado em cima desses 5 elementos. Agora, como é que você faz para poder garantir saúde, previdência, assistência, educação e trabalho? Para poder conseguir garantir direitos, você precisa de ter fontes de recursos. E onde que você vai buscar essas fontes de recursos? Aí, o Constituinte de 88, novamente, foi sábio, né? Ele estabeleceu um conjunto de contribuições, impostos e taxas, de tal maneira que pudesse garantir o financiamento desses direitos que ele estava considerando como sendo o mínimo minimora que a população deveria ter. E, então, a gente tem 2 tipos de tributos que são recolhidos pelo Estado, seja o Estado município, seja o Estado mesmo, província, né? Ou seja, o Estado-União. Você tem um imposto que não pode ser vinculado a nada. Você tem as taxas, que têm uma definição para onde que elas são direcionadas, e você tem as contribuições, que são previamente definidas para onde que elas devem ser aplicadas, né? E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que o Constituinte de 1988 não foi irresponsável. Vocês vão ter oportunidade de ver nessa nota técnica do IPEA, mas em outros trabalhos também, inclusive num artigo recente que saiu na Carta Capital, que as contribuições sociais, Tomás, elas sempre resultaram numa arrecadação maior do que as despesas pelas quais elas estavam sendo responsáveis. Ou seja, desde sempre, a União conseguia arrecadar mais recursos através dessas contribuições sociais do que aqueles recursos que ela despedia com saúde, com a previdência e com a assistência, que eram os destinos dessas contribuições. Tanto isso é verdade, que já no governo Itamar, naquela interinidade do Itamar, criou-se um fundo que era para desviar o quê? Esses dinheiros das contribuições, que a contribuição, diferentemente do imposto, o imposto não pode ser vinculado. Para vincular, precisa de ter emenda à Constituição para vincular. E a contribuição é vinculada. Para desvincular, precisa de ter emenda à Constituição para desvincular. Então, primeiro teve uma desvinculação de receitas feita no governo Itamar. Aí o Augusto Carvalho, que era deputado lá pelo DF, descobriu que estavam pagando goiabada cascão com dinheiro do Fundo de Estabilização, do Fundo Social de Emergência, chamava FSE, Fundo Social de Emergência. Tirava 20% dessas receitas, que eram para saúde, previdência e assistência, e deixava elas reservadas para pagar o quê? Pagar aposentadoria de civil, de militar, pagar as despesas, pagar juros, encargos, amortização da dívida, etc. Aí Augusto Carvalho mostrou que esse dinheiro estava sendo desviado para essas funções. Aí, no ano seguinte, quando venceu o primeiro período do Fundo Social de Emergência, renovaram com o nome, atenção, eu estou chegando lá onde que vocês vão perceber que a gente era feliz e não sabia. Renovaram com o nome de Fundo de Estabilização Fiscal. Aí, sendo de estabilização fiscal, podia pegar esse dinheiro e pagar a dívida, que
estava dentro de uma lógica de estabilização fiscal, por exemplo, né? Mas o grosso era para poder pagar mesmo salário, aposentadorias e pensões e tal dos servidores federais, que não poderiam ser pagos com as contribuições sociais, por causa da destinação delas. Mas, com esse pedaço que era desviado, se podia fazer isso. Aí, na renovação seguinte, tudo isso, Tomás, precisava de fazer emenda, porque você não pode usar o dinheiro da contribuição, que tem um direcionamento, para outra coisa se você não fizer alteração na Constituição. Aí perderam o pudor, Limoeiro, totalmente, e resolveram dar o nome certo. DRU, Desvinculação das Receitas da União. Então, aí perdeu-se completamente o pudor e estabeleceu-se, por mais 4 anos, a desvinculação das receitas da União, de tal maneira que, apesar das contribuições serem criadas para atender esses 5 pilares da proteção social, elas podiam ser utilizadas para outras finalidades, uma parte delas, né? E aí a gente teve mais uma renovação da DRU. Quando chegou em 2008, era um momento em que a gente precisava de renovar a CPMF, que era a Contribuição sobre Movimentação Financeira, que atendia a saúde, a previdência e a assistência social, o Fundo de Erradicação da Pobreza. Aí o Congresso, na noite de 12 de dezembro, o Senado aprova a renovação da DRU, mas não aprova a renovação da CPMF. Certo, né? Então, a CPMF deixa de existir. Eu sempre lembro que eu e Gilson Carvalho, um médico militante do SUS, que era lá de São... Nós dois somos as viúvas da CPMF, éramos os dois que estavam acompanhando no Congresso Nacional, 2 horas da madrugada, essa dramática votação em que se renovou a DRU, mas que era desvinculando as receitas, mas não se renovou a CPMF. E aí, a partir de 2008, a gente não tem mais contribuição provisória nem permanente sobre movimentação financeira, que era o único tributo que é irrepreensível brasileiro. Ele é progressivo, ele pega gente que não paga nenhum imposto, ele pega de quem tem mais, ele recolhe mais, e assim sucessivamente. Então, é um imposto que os bancos odeiam ouvir falar, porque ele tem, além de ser didático, porque ele pega no seu bolso direto, você vê todo dia o cara tirando o seu dinheirinho lá da conta, né? Tem esse efeito didático, ele ainda é um imposto anzol, né? Porque ele consegue demonstrar qual é a movimentação financeira do indivíduo, da empresa, etc. E, com isso, você tem as inferências para a cobrança dos demais impostos e grau de sonegação, de elisão fiscal, etc. Então, ele é um imposto intolerável pelas classes mais abastadas e, sobretudo, pelos banqueiros, né? Pelos empresários, por quem faz o domínio do poder no país. Muito bem. A gente, então, teve, de novo, a renovação da DRU. Aí veio o governo Dilma, o governo Lula, e teve mais uma renovação da DRU. Ano passado, estava lá no Congresso, uma renovação que terminava esse ano. Aí, o que fizeram? A Dilma, ainda no governo Dilma, mandou a proposta renovando a DRU por mais 7 anos. Né? Aí ia furar um ano, pegava um governo, mas o próximo governo inteiro. Esse governo que entrou agora, interino, depois do golpe, com o Michel Temer na presidência, e o primeiro-ministro chamado Meirelles, né, que foi chefe do Banco Central do Banco do Brasil, ele manda uma proposta com uma desvinculação das receitas. Atenção, Tomás, não é só mais da União. Aí você vai poder desvincular agora as receitas da União, desvincular receitas dos estados, desvincular receitas dos municípios. Tá? Ou seja, tudo aquilo que aquele Constituinte de 88 estruturou como sendo o sistema de proteção social, a forma de organização da sociedade, passa a ser comprometido agora. Por quê? Porque a fonte arrecadadora, a fonte que daria recursos para poder se fazer valer aquele conjunto de direitos, tanto no âmbito da União dos Estados e do município, está completamente desestruturado. E mais, não é mais por 4 anos, tá certo? Né? A história é um pouco mais comprida, né? Quer dizer, essa desvinculação
ela vai valer por 8 anos. E não é mais 20% que vai ser desvinculado, é 30% que vai ser desvinculado. Quando eu disse para vocês que a gente era feliz e não sabia, é um pouco nessa direção. E lembrando que eu não trouxe o kit antidepressivo, então vocês procurem se consolar uns aos outros antes da queda final. Tá? Bom, então o que está acontecendo, na verdade? Né? A gente tem... Eu vou tentar traduzir de modo bastante sintético o que significa esse tipo de coisa nesse momento. Eu sinto, neste momento, que todo o esforço feito durante a Constituinte de 1986-88, que gerou a Constituição de 88, da qual se extrai esse sistema de proteção social, que era um enorme avanço comparado à nossa história, né? Ele está comprometido. Né? Por quê? Porque as fontes que poderiam estar financiando ele estão sendo comprometidas. Né? Ou seja, eu estou abrindo um campo para poder pagar dívida desbragadamente e estou abrindo concorrência entre o aposentado, o pensionista, o renal crônico, tá? E o dono da empreiteira que vai querer construir a estrada. Eles vão estar disputando o mesmo recurso. Quando eu tinha um recurso reservado para a Seguridade Social, eu tinha uma situação diferente. Então, eu estou quebrando agora, Dalmir, o grande avanço que teve na Constituição de 88 não é só o parágrafo 3º, o parágrafo do artigo 3º, é que a gente fez uma mudança muito significativa. Em vez de seguro, de pegar esse contribuinte direto, eu introduzi o conceito de seguridade, ou seja, a proteção a todos aqueles contribuintes diretos e indiretos, inclusive os que nunca contribuíram. Por exemplo, alguém que nasce com deficiência jamais será um contribuinte do ponto de vista de concepção. E, no entanto, o Estado se propõe a dar a cobertura a esse indivíduo que nunca produziu. Não é aquela história do sujeito que produziu durante o tempo que ele era produtivo, depois se... Não. Esse daí ele nasceu com deficiência. A pesquisa que aqui eu coordenei aqui do Nescom, da UFMG, sobre terapia renal crônica, né? O custo de hemodiálise anual, o custo é da ordem de R$ 3.200 por mês, né, para os renais crônicos. O salário médio é de R$ 700 dos renais crônicos. Você imagina, esse renal crônico, com esse salário médio, ele jamais poderia fazer a hemodiálise se ela não fosse financiada pelo Estado. Se eu não tivesse essa possibilidade de ter contribuições que dessem esse tipo de cobertura. Então, eu troquei o conceito de seguro, que era do contribuinte direto, pelo conceito de seguridade. E troquei o conceito de caridade na assistência por política pública. Né? Então, a saúde passou a ser política pública e deixou de ser caridade. A assistência social passou a ser política pública, né? E a previdência virou política pública. Por exemplo, seguro defeso, né? Quando o pescador não pode pescar, então tem uma cobertura de seguro defeso. Né? Seguro-desemprego, quando o cara é desempregado, todas essas proteções que eu estou falando dizem respeito ao cotidiano das pessoas, né? No trabalho, na saúde, na previdência, na assistência e na educação. Então, o que está sendo comprometido nesse momento com a PEC 241? Né? Eu estou comprometendo as fontes de receitas. Por quê? Porque eu estou desviando o dinheiro que originalmente é arrecadado da população para cobrir essas despesas, né, através de uma emenda constitucional que desvia esses recursos. Estou autorizando estados e municípios a também desvincular os recursos obrigatórios que eles têm em relação aos programas sociais, mas especialmente em relação à saúde e educação. Né?